Então, deixa eu começar aqui compartilhando a tela com vocês. Então, o título que a gente deu foi A Disfuncionalidade a Serviço da União Familiar. Eu sou psicóloga, terapeuta de família, fui eleita no início de junho presidente da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro, era diretora da comunicação, com muito orgulho agora vou presidir essa associação que nós estimamos muito, que é uma associação muito importante para nós. Isso aqui é um relato do que se trata o filme, né? O filme retrata a história de Oliver, que, ao ser classificada para um concurso de A Pequena Miss Sunshine, envolve toda a família e, numa Kombi, sai rumo à Califórnia para ela realizar o seu sonho. Já peguei um erro ali. Traz à tona as diferenças e a disfuncionalidade existente numa família, que vão ser superadas pela busca do sonho de uma criança, unindo a família extensa, materna e paterna. Alguém está com o microfone aberto, gente? Do lado paterno, o avô de Oliver, que ensaia todos os dias a neta em segredo para o concurso. Ele fora expulso de uma casa de repouso pelo uso de drogas e agora mora com a família. Do lado materno, o tio Frank, irmão da mãe de Oliver, homossexual, que acaba de tentar suicídio. Por isso é recomendado a ficar com a família. O pai, Richard, que vem de um programa de autoajuda para quem quer ser um vencedor, a mãe valoriza a honestidade, e o meio-irmão do Lenny, filho do primeiro casamento da mãe, é obcecado em ser piloto da Força Aérea, faz um voto de silêncio para conseguir esse desejo dele. Então, assim, o que trata esses... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio daqui. O que trata esse filme, né? Quais os temas que nesse filme a gente vai ver? Vai ver o conflito conjugal, vai ver segredos que são revelados à mesa, vai ver suicídio, uso de droga, triangulações, padrões sociais, falta de fronteira, uma família completamente que não tem as fronteiras definidas, nível baixo de diferenciação. E então a gente vê que esses temas e a resiliência dessa família. Então, esses temas vão ser retratados, e como a gente começou falando, de forma meio engraçada, que não se tornou um filme pesado, né? Aqui, a árvore genealógica da família, né? O genograma. O pai, que é o pai do Richard, né? Tem uma mãe, que a gente não sabe quem é, a mãe da Oliver. Aqui, a paciente, vamos dizer assim, seria a paciente identificada, né? Que a gente chamaria, porque tudo gira em torno dela. Ela e o irmão, do Wayne, o pai, a mãe, o casamento daqui, existiu um ex-marido da mãe aqui, que ela tem esse filho, o Duane, e aí o irmão, e existe uma irmã aqui. A gente não conseguiu saber no filme quem eram os pais da Sherry. Então, aí a gente vê que a Olive, né, qual o papel dela, né, qual a função dela. Ela mobiliza e une a família em seu sonho de participar no concurso de Miss. Quer dizer, mostra todo o desejo dela, e na hora que ela escuta a notícia pelo telefone, o grito que ela dá de prazer, de satisfação, como aquilo era importante para ela.
E ela faz uma aliança, embora o avô seja um usuário de droga, ela faz uma aliança positiva com esse avô. Esse avô ensaia ela, só que a mãe não faz a menor ideia do que seria esse ensaio, e ela também, de certa forma, o que ela faz? Nas perguntas à mesa, ela proporciona a revelação dos segredos da homossexualidade do tio, né, e a tentativa de suicídio ou homicídio. O pai, né, da Oliver, Richard, se esconde atrás do programa de 9 passos. Ele fica em função disso, achando que isso vai ser o pulo do gato da carreira dele, e o que ele fala, ele não faz, né? Ele não tem a mesma determinação que, vamos dizer assim, que a Oliver teve em relação ao concurso de Miss, né? O seu self familiar é bem fusionado, ele com o pai, aquela confusão, aquela falta de fronteiras total. O Duane é um nihilista, né, que vocês veem lá no quarto dele, uma foto de Nietzsche, né? O adolescente obstinado, ele faz voto de silêncio para entrar na Força Aérea. Que isso é valorizado pelo Richard. O Frank acha aquilo um absurdo, né? Se a gente pensar, né, se a gente for lá para a teoria de Bowen, o que a gente pensa onde pode surgir o sintoma? Pode surgir num casal, que é quando existe um conflito no casal, é um sintoma. Na saúde de um dos parceiros, saúde física ou mental, ou em um dos filhos. Nesse caso, a gente vê o sintoma no casal e nos filhos. Cláudio Ângelo, o que ele diz? Né? Que a criança vai dar significado às relações após fragmentação do acontecimento em vários comportamentos sequenciais, que serão congelados em imagens que o representem. Através desses emblemas mímicos, pode relembrá-los. O avô, né, eu sempre trago aqui a imagem para ajudar vocês a lembrarem do trecho do filme, né? Um neo-hippie, o resgate do não vivido. Quer dizer, esse avô, ele não viveu a adolescência, tanto que ele dá as instruções lá na Kombi para o Duane, o que ele deve fazer da vida dele, né? Ele foi expulso de uma clínica de idosos por conta das viagens a drogas. E a comunicação com a família é através de reclamações e de palavrões. A gente pode lembrar que toda vez que entra ou sai alguém na família, a família precisa se reorganizar. Então, se vocês pensarem bem, o que acontece nessa família? Esse avô sai de uma clínica de repouso, vai morar com a família, o tio Frank também sai de uma clínica e vai morar com a família. E aí, aquela família fica totalmente desorganizada, tentando se reorganizar. A Sherry redefine problemas, né? Lá na mesa, ela fala, ela explica, não quer fazer nenhum segredo com relação ao fato do tio Frank ter tentado suicídio e que era homossexual, mas na hora que ela está no carro, que o marido pergunta se ela está fumando, ela diz que não. Então, nas questões mais sérias, ela é verdadeira, mas no supérfluo ela não faz muita questão. E leva o irmão para casa, porque ela liga para falar isso. Eu acho que assim um ponto importante, né? Ela comunicou ao marido que ela iria levar o irmão para casa. Mas quando você pensa nela como mãe, ela é ausente, porque ela não faz a menor ideia do que o avô está ensaiando com a Oliver. Mas, de qualquer forma, ela apoia a Oliver a participar do concurso. Também não fazia a menor ideia o que seria, né?
O Frank é um intelectual vaidoso, lá que estava numa universidade e que foi ultrapassado pelo concorrente, né, sair de ser o primeiro na universidade, estava infeliz, fracassado e tenta suicídio. A chegada dele cria uma triangulação. Lembra que a gente falou lá no início quais as coisas que vamos observar nesse filme, né? Cria uma triangulação dele com o Duane, e o restante da família fica outsider. Oi. Peraí, deixa eu ver se eu passei uma a mais. Não, tá certo. Aqui, nessa ligação que ele recebe, né, cria a fagulha da reatividade como expressão de ansiedade. O fracasso parental, quer dizer, ali a gente já observa que esse casal, né, não tem uma sintonia, né? Ela valoriza a verdade e ele fica tentando encobrir, né, para não enfrentar a realidade. Então, a gente sabe que em todo casal tem diferenças, né? Não tem a menor dúvida. Só que é importante fazerem acordos, né, para que possam na família ter uma sintonia. Os poderes e segredos são revelados à mesa. Então, a Sherry, ela imprime a forma dela de falar, e que ela quer colocar tudo o que aconteceu com o irmão, porque houve pergunta da filha, e ela não quer mentir, ela quer que as coisas sejam faladas ali. Então, ela imprime a forma dela pensar sobre, e onde ali já de cara uma discordância do casal. Então, as alianças que a gente pode observar aí, né? As alianças do avô com a Oliver, né? Nessa dança, né? Que ninguém sabe o que é. A aliança dos dois irmãos, da Sherry com o Frank, por conta da necessidade, né? Que ele está ali num momento de fragilidade, e a aliança também do Duane com o Frank, na hora que ele vai ficar no quarto com o Duane, e aí ele consegue estabelecer ali um contato com ele, né? Na Kombi, o conviver intimamente com as diferenças, né? O avô orientando o Duane como deve agir com as mulheres, dando aquelas palavras, e o Richard fica extremamente incomodado, e com a hipótese da Olive estar escutando, então as coisas são faladas de forma muito escancarada, não tem ali uma mistura, né? Não tem uma fronteira, as fronteiras não são definidas ali, né? E o perdeu o posto de primeiro da universidade, Richard falando sobre os 9 passos. Ali fica aquela confusão, cada um falando uma coisa, você vê assim que a família é totalmente sem fronteira. O confronto do casal, não, quando observa que o projeto não vai sair, que o livro dele não vai sair, a explosão da crise, a frustração e fracasso. Então, a venda do curso é inviabilizada, né? Esse curso dos 9 passos. E o casal confronta-se com a falência. E aí, esse momento é um momento muito importante, que eu não sei, eu enxergo assim, depois a gente pode conversar a respeito, mas eu percebi que, nesse momento, esse símbolo de empurrar a Kombi é um momento onde começa a união do sistema, porque está tudo desorientado, todo desestruturado, e o sistema começa a se unir na hora que todos se unem para empurrar e seguir rumo ao destino que a Oliver precisa chegar. E aí, assim, a fala do pai, né, de acolhimento, de reconhecimento e afeto,
né, dizendo que ele está fazendo o melhor que ele pode, que nem ele fez o que o Richard está fazendo, né? Então, Maurício Andolfi, eu gosto sempre de entremear um pouquinho com alguma teoria, né? Se referiria ao caráter disfuncional desse sistema. Entretanto, mesmo uma família aparentemente confusa, por isso que a gente deve acreditar sempre na força da família, né? E surreal, mantém recursos terapêuticos intactos que impulsionam evoluir. O que é preciso é se descobrir, gente, essa é a buscar aquela chave que a gente fala do cofre, né? A chave do baú, né? Descobrir quais são esses recursos para serem potencializados criativamente através dos fios interacionais. No caso dessa família, qual que é o recurso muito importante dessa família? A afetividade e acolhimento. O lema que o avô traz quando valoriza a atitude do filho de não desistir de seu ideal, reconhecendo que ele mesmo não fora tão determinado como seu filho estava sendo. Aliança potencializadora da autoestima. É nesse momento que o avô ajuda, porque ela começa a ficar insegura, né, da capacidade dela de apresentar, de dançar, e o avô dá esse acolhimento, que ela é capaz, que ela vai conseguir. E isso foi muito importante, que foi a última fala do avô e foi com ela, né? O impacto da morte rumo ao destino final, a morte do avô reforça a união desse sistema. Então, de novo, toda vez que sai ou entra alguém da família, né, o sistema precisa se reorganizar. Então, esse avô morre e a reunião da família, né, conduzindo por todos na Kombi, o avô morto, representa um aspecto que já não era mais necessário para essa família. O avô já tinha partido, já tinha feito a parte dele, e ele ficaria, a família precisaria se reorganizar e botar o avô lá dentro da Kombi, se reorganizaram rapidamente, e mais uma vez eles seguiram rumo ao destino de Oliver, né? Para que a família crie suas regras próprias, legados e valores, é preciso que abra mão de antigos desígnios. A constatação do fracasso real, o silêncio como forma de expressão da dor. Esse momento é um momento de silêncio, onde eles parece que estão assim envolvidos, né? Porque não tiveram nem tempo, porque tiraram o avô do hospital daquela forma. Então, um momento, acho que assim, para mim, me bateu assim, que eles estavam ali vivendo aquele luto. O poder do silêncio, né? Aí a gente vê também a força da fratria, que é a relação mais duradoura que existe, que é a relação de irmãos, né? E, de novo, como expressão de acolhimento, ela não precisou falar nada, só o fato dela abraçar o irmão, ele percebeu a importância do que era o concurso, e ele sabia que ela não podia ir sem ele. Então, achei esse momento também muito expressivo, que todos os adultos ficaram ali apreciando, e ela foi lá e conseguiu trazer o Duane de volta. Duane descobre que é daltônico e sente-se fracassado no seu desejo de pilotar aviões. E desiste de continuar a viagem. Olive, com seu abraço, reconduz o irmão rumo ao seu sonho. Esse momento mostra a força da fratria, que mesmo não usando a linguagem verbal, somente o contato físico faz com que ele desista da ideia de ficar, porque sabe que Olive precisa do seu apoio para perseguir o seu objetivo. No posto de gasolina, quando eles vão embora, ele também é o único que percebe. Nem a mãe percebe a falta da filha. O único que percebe é o irmão. Então, a gente vê assim a força do subsistema fraterno nessa família.
revertendo os 9 passos, né? Então, o pedir ou até implorar não é ser perdedor. A hipocrisia aqui, né, que a gente pode perceber, né, a erotização infantil camuflada é aceita, mas a da Olive, da maneira como ela foi, que ela apresentou a dança dela, foi explícita, então não é aceita. Esta família excêntrica rompe barreiras e tradições, indo na contramão das referências culturais e encontrando o sucesso verdadeiro, a liberdade de expressão, juntamente por fracassar em uma sociedade que alimenta o falso sucesso, meninas fingindo serem mulheres e misses adultas. A gente até achou uma foto de uma revista mostrando esse concurso. A estratégia reveladora da dança sensual, que a mãe também nem imaginava o que era, não sabia nem qual era a roupa, como é que era. A força e a criatividade da dinâmica familiar. As alianças que surgem aí, né? A mãe apoiando a filha a entrar lá no arrumar a roupa, como ela ia se vestir. O pai apoiando também a mãe nesse sentido. E depois o pai com o tio Frank também formam uma aliança ali, que eles sobem ao palco, né? Todo mundo sobe ao palco para apoiar a... E o pai foi o que fez primeiro, ele que sobe ao palco e os outros vão atrás dele e formando a aliança da família, né? E aí vem o cadinho alquímico, que é onde surge a transformação da família. União e separação, conforme diz Andolfo Ângelo, parecem caminhar lado a lado e desenvolver-se num processo circular, né? Como eles dizem, que você une e separa, une e separa. Não é possível unir-se de modo mais satisfatório se antes não houver separação de um esquema de relacionamento em que cada um dos participantes não tem condição de reconhecer seu próprio espaço pessoal. Aí é a dança da família, né? Que eu achei interessante, assim, onde todos dançam, todos juntos, a união familiar mesmo. É um olhar para as famílias aparentemente disfuncionais, buscando entender que, muitas vezes, uma organização sistêmica, pitoresca, não inclui uma disfuncionalidade. Outras, aparentemente ordenadas, escondem em seu âmago ações contundentemente disfuncionais. A excentricidade que une e fortalece. Quer dizer, você vê uma família que aparentemente mostra toda a sua disfuncionalidade, ela fica muito escancarada. E, às vezes, a gente percebe no consultório famílias que aparentemente são todas organizadinhas, tudo direitinho, e você vê depois por trás uma disfuncionalidade muito complexa, né? Muito difícil até de você buscar isso e trazer à tona. Acho que que podemos viver com isso, né? Que foi quando eles estavam lá na delegacia e eles falaram que eles não podiam voltar mais à Califórnia, e eles disseram, ok, a gente pode viver sem isso, né? Eu trouxe aqui algumas reflexões, né, para vocês, não são perguntas, são mais reflexões, né, desse filme, né? Qual o personagem que gostou mais? Para a gente refletir sobre esse personagem, por que gostou.
Você utilizou ou poderia ter utilizado de alguma excentricidade em algum momento para resolver questões no seu sistema familiar? O que de excêntrico em você pode ser levado para a sua vida profissional? Qual seria a frase emblemática da sua família? Então, essas aqui são as referências bibliográficas que eu pesquisei. E é isso. Vamos voltar aqui. Cadê? E tem alguém que está de tela fechada aqui. Deixa eu botar na galeria. Então, é isso, gente, que eu tinha para apresentar para vocês. Tem aquelas perguntinhas, se vocês quiserem, eu volto com elas, ou se vocês querem falar alguma coisa do que vocês perceberam, do que você... É muito interessante quando se fala excentricidade. Eu não sei se isso é mais excentricidade, mas essa semana ainda eu atendendo uma paciente, o filho teve lá um ataque histérico, uma confusão, tal, e ela já não sabia mais como lidar com a situação, um rolo, uma confusão. Ela falou assim, Vera, eu peguei, fui para a sala, sentei no sofá, pus a mão assim, e ele foi lá falar comigo, um garoto de 9 anos, foi lá falar comigo, eu falei, não posso falar não, estou rezando. Foi a forma que ela conseguiu de resolver a histeria do menino. Então, assim, eu não sei, eu achei isso bem excêntrico, né? E aí ela assim, Vera, não sei se eu estou certa, se está errado. Eu falei assim, resolveu? Resolveu na mesma hora, ele não falou mais nada, foi lá para o quarto, ficou quieto, acabou a confusão. Então, a gente, assim, as famílias, elas conseguem buscar as soluções estão dentro das famílias, né? Então, essa família mostrou isso, como, apesar da disfuncionalidade toda, elas tinham recursos, a resiliência para conseguir resolver as questões delas. E aí? Quem gostaria? Vera, Silvia. Fala. Silvia. Eu assisti de novo ao filme A Pequena Miss Sunshine, logo depois de ter visto um episódio, 2 episódios do Gilberto Gil, que está no Prime Video, que é em casa com... Maravilhoso, Silvia. Pois é. E eu acho que tem tudo a ver com esse filme. Quando ele compara a família à música. Ele fala assim, temos música, dissonâncias, e ele fala com uma tranquilidade. Eu pensei, não é possível, nesse ambiente ainda não tinha aparecido nenhuma rusga ali até então. E depois, então, aparece do menino. Eu achei incrível. E que família maravilhosa que agora está indo para a Europa dar show. Eu acho que tem tudo a ver com esse filme de hoje, e isso que a nossa mestra aqui falou, Vera. Uhum. Esses arranjos da família, essas dissonâncias, né, que fazem que acabam arranjando um jeito de... Eu achei lindo o filme, hoje, revendo ele sob outra ótica, depois do Gilberto Gil, desses episódios. Então, achei incrível a sincronicidade da coisa. Verdade, Silvia. Verdade. Eu não vi esse do Gilberto Gil, não, mas é muito interessante essa sincronicidade, quando você vê uma coisa e, de repente, vê outra coisa que se encaixa, né? Que faz todo sentido, né? Então, é muito interessante isso. Obrigada, Silvia. Ieda? Bom, primeiro, parabenizar toda a maneira que tu viu o filme. Aí tu fez uma pergunta, né? Qual é o personagem que tu gostaria te chamou a atenção, né?
Então, bom, cada um tem um olhar, a família, tudo que foi dito da família, absolutamente certo, mas tem um detalhe que eu acho que às vezes passa em muitas famílias que a gente atende, que é uma família que tem traços de transtornos alimentares. Vocês concordam? Porque detalhe, a Ieda é especialista nisso. O que eu vou Então, fazer? ela Meu olhar neutral sempre aqui, eu vou fazer, né? vai nos trazer mais esse olhar. Eu acho isso muito legal, Ieda, muito legal. Então, vários momentos do filme, assim, ó, a menina se olha no espelho lá no desfile e se vê barrigudinha, né? Quem estimulou esse desfile, que eram todas aquelas meninas Barbie, vamos chamar assim de Barbie, né? São crianças com, como tu disse, né? Com uma erotização infantil muito forte, que a Mais mídia, encoberta, né? Mais encoberta. a mídia bota na cabeça que a criança tem que ser bonita, magra, sem barriga, se destacar com aquelas danças com conotação muito além da faixa etária delas, né? Para serem Miss. Quer dizer, uma criança de 6, 7, 8 anos tem que ser Miss para ser aceita na sua sociedade. Então, tu vê assim, é uma família que tem esses traços de transtornos alimentares o tempo todo dentro. Não que tudo isso que foi falado existe mesmo. É família triangulada, o casal tem problema, a criança está triangulada com o casal, tem segredos, né? Todos esses itens fazem parte de família que tem transtornos alimentares. A guria é o tempo todo dentro da família, ser destacada. Se ela fosse nesse concurso e fosse rainha, ela não foi para concorrer, ela foi para ganhar. Ser a Miss. Ser a Miss. Né? Ela tinha que ser Miss, né? Então é assim, ó, esse movimento da integração foi assim belíssimo, mas não sei se a história que ela foi estimulada desde pequena vai ser eliminada com essa integração que aconteceu na história que a gente viu, né? E termina ali eles chegando. Então é muito interessante, porque é um olhar que muitas vezes não se presta atenção que tem uma menina estimulada a vencer através da beleza e da a sua aparência. E que tem todo um estímulo da mídia hoje. Quer dizer, eu não estou falando uma coisa só do filme, estou falando de estímulo hoje, de publicidade, de busca da beleza perfeita, das plásticas. O marketing em cima disso. E vocês não vão se lembrar que tem uma parte do filme que eles vão comer na lanchonete. E que o pai começa a fazer um terror com a menina. Isso. Lembra disso? E ela não quis comer o sorvete. Mas depois ela comeu. Ela comeu pelo grupo estimulando, porque ela ficou na dúvida. Ela ficou na dúvida. Então, ela não ia comer. O pai falou lá, ela não ia comer. Mas depois o grupo começou né? Eu achei assim, como tirou o peso, né, do que esse pai estava colocando para ela, porque ela estava... Eu não sei, eu fiquei pensando aqui, assim, será que essa menina foi estimulada desde cedo a concorrer? Eu não sei, é uma família tão disfuncional que eu acho que eles não faziam nem ideia o que era esse concurso. Porque quando você viu, quando o pai chegou lá, ficou olhando aquele negócio assim, olhava para cima assim. O pai não queria. Foi a tia, irmã da mãe, exatamente. Que não aparece, que a gente não sabe quem é, que botou o nome da garota lá. Isso. Sim, né? Então, como a gente não sabe qual é a tinha projeção dessa tia sobre ela. Isso. Foi muito bom tu trazer, porque a gente vê como ela não tinha valor na família. Foi uma tia que botou ela no destaque de uma beleza que ela tinha que alcançar, né, como uma meta, porque o pai é todo de meta, né? O pai era assim, metas e metas, né? Eu não estou dizendo que ela teria, mas tem traços
de transtornos alimentares, que provavelmente seria uma anorexia ou uma bulimia. Poderia dependendo do chegar a como. isso, né, Ieda? Poderia chegar a um Poderia, transtorno, né? poderia, poderia. Sim, porque ali ficou só o destaque, não vê o que a gente aconteceu. Mas por ela ser tão precocemente estimulada, isso pode se manter na adolescência, e na adolescência realmente eclodir e ela se tornar realmente algum problema sério de peso. Né? Então, Ela usou, né, um enchimento, né, para fazer esse filme, ela usou um enchimento, né, e acho que para deixar bem escancarado que ela não tinha menor perfil para aquelas meninas lá que eram todas assim, né, magrinhas, não sei o quê, que acho que mostra bem isso que a Ieda está falando, né? Obrigada. Obrigada, Ieda. Mais alguém, Ana, que você tinha falado, queria falar? Não, eu ia falar, mas estava esperando elas falarem. E esse filme, ele é muito perfeito, né, para terapia familiar. Ele tem nuances de vários ângulos que você pode dar uma interpretação que você vai chegar a vários lugares para dar o exemplo de uma família disfuncional, né? É uma família que é uma aula, né, de família disfuncional que encontram os seus recursos nas piores dificuldades, né, que eles lançam mão assim, desesperadamente dos recursos para resolver as situações. E a menina é brilhante, né? O personagem dela é o que eu mais admirei o tempo todo nesse filme, porque é como se ela ficasse ali num papel ao mesmo tempo de bode expiatório, mas aquela que também tinha uma missão, né, na família. A gente fica naquela dúvida, ela é o bode expiatório, aí ela carrega a missão familiar, né? Então, a gente descobre que a gente faz essas divisões na terapia familiar, cientificamente falando, né? Teoricamente falando, mas quando você vai juntar tudo, você vê que não tem separação, é muito tênue um sintoma de um outro sintoma, né? Como que você lida com os sintomas, lógico, a gente tem que diagnosticar, tem que separar para estudar, para dar aula para os alunos, né? Para todo mundo aprender, mas olhando fica tudo muito difuso, né? Os sintomas eles vão se agregando de um familiar ao outro. E aquela última frase deles que é boa, eu acho que pode viver com isso, né? De ficar sem ir lá por algum tempo. Você pode viver com isso? A gente pode viver com Pode. isso. Eu acho que é Agora, eu acho que essa família, apesar de tudo isso que vocês estão colocando, o bode roda o tempo todo. Roda o bode muito. Então, por isso, ela é uma família mais saudável. Não fica depositada em cima de um só a patologia familiar. O casal tem um problema, o avô tem um problema, a menina tem a dificuldade, o tio, né? O irmão. Então, como tem essa rotação de bode... Alta rotatividade, né? É mais fácil. Gente, eu vou ter que sair, que eu vou trabalhar, e aí eu vou deixar vocês aí com Ana e Vera, tá? Tá ótimo, Sueli. Beijo, parabéns. Obrigada. Eu gostei muito do tio Frank. Eu acho que ele traz à tona, sabe, os segredos da família. Porque a Oliver pergunta e ele, com autorização da mãe, né, fala, sim, pode falar. E ele vai falando os segredos, né, aqueles segredos que foram trazidos à mesa, né, que ele gostava de um menino. Você gostava de um menino? Ela falando, né? E ela foi trazendo aquilo com tanta naturalidade, com tanta leveza, que a menina abstraiu, e o pai, assim, vendo que aquilo ficasse encoberto, né?
Outro dia, uma colega estava dizendo para a gente que foi atender uma família e, de repente, no meio da sessão de família, uma das garotas começa a cantar uma música, aquelas músicas de funk do TikTok, que eram pesadíssimas. E era uma família super rígida, não sei o quê. O pai ficou envergonhado, ficou super... Ué, onde que vocês veem isso? Se vocês não têm celular... Ué, na escola. Então, aí precisou acontecer isso na terapia de família, para o pai ver que ele não tem esse controle, não dá o celular para a filha, mas não se fala sobre isso, não se fala sobre determinados assuntos. Então, acho interessante também a gente ver esse outro lado da família rígida, que não deixa aparecer nada, que fica guardando tudo. E na bulimia e na anorexia, muito, né, Ieda, famílias rígidas, né? Uhum. Mais alguém gostaria de falar? Além de rígidas, simbióticas, sem fronteiras, né? Tudo enrolada. Tudo né? fusionada. E a ideia da família perfeita. Não temos problema. Não temos problema. Eu chamo de família margarina. Margarina. Né? Família perfeita. Mesmo o cara se matando, o outro sendo homossexual, mas a gente está ali na mesa como se tudo tivesse normal, sem nenhum problema. Isso também é uma característica dessas famílias, né? Mas alguém gostaria de falar o que chamou atenção? Qual personagem? Já usou alguma excentricidade na sua família? Vera, Maria Raimunda quer falar. Fala, Maria. Realmente assisti o filme, eu assisti 3 vezes para ver se era isso que eu estava percebendo. E eu não via, a Ieda tentou falar, eu acho que ela falou, eu não peguei o resto todo, mas eu coloquei assim, é uma família, é uma menina que quer corresponder às expectativas do pai, porque o pai tem uma pirâmide de sucesso, que ele ensina passo a passo de sucesso, né? Eu não sei se vocês viram isso, o sucesso, então, assim, você nunca pode perder, você sempre tem que ganhar. Eu achei isso muito interessante, porque eu estou atendendo uma família onde traz isso, né? E o filme foi um insight para mim, foi uma sacada que eu tive. Eu digo, opa, por que a gente joga tanta expectativa no filho de alguma coisa que a gente não conseguiu resolver e joga para o filho essa carga pesada, né? E aí ela viu que o avô disse para ela, você vai ganhar, acredito em você, né? Que ele fala assim, dá aquele o acolhimento, como você falou, Vera, o acolhimento. E isso fez com que ela percebesse que na vida a gente perde, a gente ganha, não é? Eu achei isso bem interessante. Eu não sei se vocês viram isso. Eu vi exatamente porque eu estava atendendo um caso e o filme chegou para eu poder seguir em frente com essa família, né? De mostrar que você não é obrigado a corresponder às expectativas do pai, né? De pai, de mãe. Você é um indivíduo diferente e vocês, pais, têm que aceitar isso. E que é difícil, né? Que é difícil. Eu não sei se vocês viram isso, perceberam. Raimunda, eu acho que o importante é assim, cada um vai ver um aspecto. Por exemplo, você está falando agora, você está falando de expectativa, né, do pai. Eu faço orientação profissional. O quanto os pais têm expectativa, ele fala assim, não, ele vai fazer a profissão que ele quiser. Mas, na realidade, não é bem assim. Tem expectativa em relação... Tem muitos filhos que seguem uma profissão porque sabem que para o pai é importante. Então, né, eu acho que você trouxe uma coisa interessante também, essa menina de estar vendo esse pai sempre falando dos novos passos, do sucesso, porque com certeza não deve ter sido, né, deve ter sido já que ele faz isso há um tempo. Então, acho que cada um traz uma visão, né? E amplia o nosso olhar, acaba ampliando o nosso olhar. Né? Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você, Raimunda, pela contribuição. Tem alguma coisa no chat aqui? Tem. Adorei. Só que eu não sei quem é. Usuário do Zoom só.
que não fala quem é a pessoa. Vou precisar sair agora, levo comigo a indagação. Qual saída excêntrica poderia eu levar para a minha própria família? É uma boa pergunta, hein, Ana? Né? Aqui a jornalice, só pude entrar agora, mas certamente assistirei a gravação. Sou sua fã. Obrigada! Estou com a câmera fechada, pois estou gripada, também afônica, imagina, não... Muito obrigada e toda a equipe que proporciona excelentes trocas. Obrigada a você também, jornalista. E essa aqui que eu não sei quem é que eu... Acho que é minha sobrinha, Gisélia. É? É. Deixa eu... acho que eu apertei no lugar errado. Onde que está? Acho que é aqui. Fechar. Mais alguém? Cris, vamos lá, Cris. Oi, eu hoje de manhã, quando eu saí para fazer essas coisas, eu fiquei pensando, falei assim, qual será a abordagem desse filme hoje, né? Como que a professora vai falar? Aí eu pensei, eu acho que a menina é a única pessoa normal nessa família, porque eu não tenho formação de psicologia nenhuma, não tenho formação nenhuma nesse sentido, é só olhar e ver o que eu vejo. Eu falei, acho que vai começar por aí, a menina é a única normal nessa família. Não é que ela é normal, ela tem a idade que ela tem e ela é como a idade pede, né? Mas ela tem muita sensibilidade também, ela que consegue costurar a família, né? Eu achei muito legal. Eu não tinha entendido, porque quando você falou a erotização das meninas, eu achei um absurdo. Esse concurso existe mesmo ou existiu? Eu não sei se ainda existe, mas nós pegamos, na época que a gente fez, porque esse filme a gente apresentou, né, Ana? Tem muitos anos, quando a ATF veio aqui para Niterói. A gente fez um evento aqui em Niterói e a gente apresentou esse filme. Então, nós vimos, tinha uma revista que mostrava isso. Eu não sei se ainda existe, né? Porque a gente mesmo vê que cada não coisa... exista, né? Mas ele existiu, né? A menina... Existiu, com certeza existiu. Existiu. Mas com certeza. tem outra coisa. Eu percebi que também tinha um preconceito de lá da Califórnia, da onde eles vieram, porque ela recomendou tantas vezes que eles tinham que chegar até tal hora, já colocando, eu acho que a organizadora, né? Ela já fez botou medo neles, uma coisa assim, tem que chegar essa hora, não tem jeito. E lá ela tratou eles mal, né? Então, eu achei que teve ali um preconceito. Também pode ser também um preconceito. Um tema que foi tratado, a questão do preconceito. Você vê como cada um vem trazendo, vai ampliando o olhar, né? Porque ela não quis nem saber por que eles se atrasaram. Não pode, acabou, não quero saber. Ela queria eliminar aquela menina lá, né? Ela não tinha vontade nenhuma de conversar nem com ele. E quando o primeiro movimento de dança da menina, ela já achou aquilo o fim do mundo. E eu achei interessante você falar que a erotização, né, camuflada, aceita. Pode. A escancarada, não. Mas o que podia vir daquele avô? Vamos falar a verdade. O avô, o que podia vir dele? Era isso, né? E a mãe, né? A falta ali da presença da mãe para saber o que estava, né? Um avô que era aquele avô. O que ele podia estar ensaiando com aquela neta, né? Então, muito... Mas você acha que você pensa... Você acha que minha filha está com meu avô. Você acha que ela vai imaginar que o avô vai colocar essa coisa? Mas ela também não sabia que ela estava fazendo uma dança erótica. Ele ensinou e falou, faz assim. Mas ela não sabe o que ela está fazendo, né? Ela não sabia, né? A menina, com certeza, não, né? Agora, o avô sabia o que ele estava ensinando para a neta. Sabia. Né?
Mas alguém, a gente? dúvida, quando o pai dela, todos os três, né, o pai, o tio e o irmão, viram o que estava sendo apresentado, eles queriam tirar a menina do lugar, porque eles não acreditaram nela, eles nem sabiam o que ela ia fazer, né? Nem sabiam. Vamos tirar, não deixa ela apresentar, não deixa. E a mãe falou, não, deixa ela aí, porque ela não tinha visto nada, né? Tinha visto nada dela atrás. Então, eu gostei demais. Ela continuou, e o pai foi lá e dançou junto com ela. Foi todo mundo. Obrigada, Cris. Mas é Obrigado, bom ter um olhar eu... também de uma pessoa que não é psicóloga, né? Que é Muito bom. Uma pessoa né, comum. Eu gosto de assistir o filme, depois eu vou pensar o que quer dizer aquilo, o que quer dizer aquilo outro, porque senão eu fico procurando simbologia e não assisto o filme. Quem mais? Alguém se identificou com algum personagem? Gostaria de falar sobre ele? Não. Eu gostei do tio, né? Do tio. Eu gostei do tio. Eu não sei, eu acho que assim, a gente trouxe hoje, né, esse filme, porque foi feito uma vez que eu apresentei, a Sueli não gravou, e hoje a gente está gravando, né, para ficar no CAPS, que quem quiser assistir, o filme está lá, e essa apresentação também, né, essa troca que eu fiz com vocês. E acho que é isso, né, Ana? Acho que não tem mais, não tendo mais perguntas, mais reflexões, a gente encerra hoje e ficamos com essa lembrança aqui da disfuncionalidade da família, e que pode, muitas vezes, usar isso a favor e a família se reorganizar para que... Porque é interessante, né, que entrou o avô na família, reorganização. Depois entra o tio, reorganização. Depois sai o avô, reorganização. Então, toda vez a gente lembrar disso. Eu acho que isso ajuda tanto a gente pensar sobre isso. Quando entra ou sai alguém da família, aí a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Então, pensa, o que está precisando se reorganizar para que a família... Eu me lembro quando minha filha voltou para casa, que ela se separou, voltou para casa. Tem que arrumar, no começo é tudo festa, legal, mas depois as coisas começam, né, a ocupação dos espaços, né, os horários, ainda mais uma filha que ficou mais de 10 anos fora de casa, volta já uma mulher com desejos, com especificidades, com coisas que ela aprendeu, que ela trouxe de fora. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. O que está acontecendo, às vezes, na família, quando entra ou sai algum membro. Então, é uma dica que fica aqui para hoje. Tá bom? Para vocês. Ótimo. Muito obrigada pela presença. Obrigada pela colaboração, parceria e tudo mais. Obrigada, muito obrigada. Aguardem aí que nós vamos ter muitos eventos, né, Ana? Na TF, aí no CAPS também. Estejam juntos, sigam nas nossas redes sociais. Qual é o próximo filme? Tu sabe o próximo filme? Você sabe, Ana, qual que é o próximo? O próximo filme vai ser... que Noêmia vai apresentar... Ih, esqueci agora o nome. Mas a gente viu, só pensei que estivesse bem... Mas a gente vai divulgando, a gente vai divulgando. Isso. Uhum. Vou colocar no nosso Zap para vocês verem, tá Perfeito. bom? E aí vocês vão acompanhando, né? É bom para todo mundo. Ô, Vera. Oi. Vera, posso fazer uma perguntinha agora? Sim, claro. Pode, Quando você fala
funcionário, da reorganização, quando entra uma pessoa da família, a reorganização da família e da pessoa que está chegando. Também. Por exemplo, esse tio Frank que chegou lá, ele teve que se acomodar, dormir no quarto do sobrinho, né? Teve que se arrumar lá com aquelas coisas lá do Nietzsche e tudo, aquelas coisas de o menino fazendo atividade física. Então, o horário da comida, o avô reclamando da comida, falando um monte de coisa, também a pessoa precisa se reorganizar, né? Se você pensar no ciclo de vida de uma família, por exemplo, a criança, né, tá pequenininha, aí ela cresce, adolescência, chega na vida adulta, aí tem um casamento, junta duas famílias diferentes. Aí vão ter filhos, né? Aí também os pais que eram daquele pai, daquela mãe ali, daqueles dois filhos, viram avós. Então, há uma movimentação toda no campo emocional daquela família, que as próprias pessoas precisam se reorganizar e a família também precisa se reorganizar. Muitas vezes se reorganizam de forma apropriada, que dá certo, e muitas vezes a reorganização não é muito boa, aí precisa de uma nova reorganização, e isso também traz a saúde da família. Quanto mais você busca uma melhor forma de estar ali na família, mais apropriado se você está dentro da família. Aquela família que fica rígido, sempre tem um filho com problema. Esse aqui é o problema, esse é o problema, esse é o problema. Isso é ruim. Quanto mais, isso que Sueli falou, o bode expiatório ali tinha vários, né? O menino que não falava, a menina que era gordinha e queria ser Miss, o pai que ficava com aquela história, o casal meio ali complicado. Então, cada hora, o olhar era para um. Quando o olhar fica só num, é onde fica complicado. Tem que rodar o bode, né, Vera? Tem que rodar. Rodar o bode. Eu acho que nós vivemos isso também na pandemia, né? Com certeza. Nossa. A pandemia foi fora do concurso, né? Todo mundo teve que se acomodar. Se readaptar. E agora, uma nova readaptação, porque as crianças que ficaram 2 anos ou 1 ano e meio em casa, tendo aula online, quando agora voltam para a aula presencial, muitas com problema de relacionamento, com dificuldade de se adaptar ali, a defasagem, as escolas querendo botar matéria e não pensa que a criança está ainda ali tentando entender o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, muita coisa. Então, o tempo todo a gente se desorganiza e reorganiza, desorganiza e reorganiza. Nós também, né? Eu agora estou trabalhando só de casa. Aí, toda vez eu falo, mês que vem eu vou voltar para o consultório. Começa a pandemia de novo. Começa, muito, tal. Ai, meu Deus, não. Deixa para o outro mês. Aí eu fico sabendo, 5 clientes com Covid. Eu falo, tá vendo? Se eu tivesse voltado, eu estaria com Covid. Eu não peguei Covid ainda, né? Então... aí aumentou bastante, né? Voltou tudo quase de novo, né? Só que a vacina melhorou um pouco o nível de gravidade. Porque agora é mais leve, né? Eu tive, mas bem leve, por causa da vacina. Mas puder evitar é bom, viu, Vera? Puder evitar. O Ieda vai ser sobre o Barba Azul, vai gerar o tema sobre isso. Mas a gente vai mandar a lista direitinho para vocês poderem acompanhar. Ótimo, tá? Muito bom. Esse eu não vi, acho que eu não vi, mas vou ver de novo. Vai ser muito bom. Muito ok, bom. gente, então, uma boa noite para vocês. Noite, obrigada. Um beijo, bom descanso. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado. Muito obrigada.